Então vamos dar início ao capítulo 5, o poder do amor. Não sei se o Orlando quer continuar a ler, se quer passar. Não tens que pôr a gravar, Luísa? Está a gravar. Ok. Obrigada. Posso passar? Pode ler a. Como é? Elizabeth, tu queres ler? É o que o Pode ler. Orlando está a perguntar. Quero. Queres? Então, Orlando, vamos passar para a Elizabeth? Está Ok. passado. Podes começar, Elizabeth. A mensageira aproximou-se e saudou-nos. Cadelaro apresentou-me atenciosamente. Fixou ela o triste quadro e disse ao assistente: Felicito pelo socorro que nos últimos dias vem prestando aos nossos infortunados irmãos. Agora atacaremos a parte final do serviço, convictos do êxito. Meu esforço, acrescentou o interlocutor humilde, foi quase nenhum, resumindo-se em meros preparativos. Irmã Cipriana sorriu afável e observou. Como atingiríamos o fim sem passar pelo princípio? Oh, irmã, o conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o muito que o amor pode sempre. Singular expressão estampou-se na fisionomia da emissária, como se referências lhe ferissem fundo a modéstia natural. Ocultando os méritos que lhe eram próprios, considerou: sabe, o divino Senhor que ainda estou a grande distância da realização que me atribui, sou frágil e imperfeita e devo caminhar ainda infinitamente para adquirir o amor que fortalece e aperfeiçoa. Retendo o olhar firmemente sobre o meu companheiro, acrescentou: estamos em cooperação fraternal na obra que pertence ao Altíssimo. Espero que os amigos se mantenham apostos, efetuando a maior porção do serviço, porque quanto a mim só atenderei aos singelos deveres que um coração materno pode desempenhar. Materno, vês? Oh, Elizabeth, eu vejo, mas sabes que o significado da palavra fraternal Não é tem a ver maternal. com irmãos, não tem a ver com mãe. Está bem? Pronto. Assim dizendo, acercou-se de ambos os infelizes, postando-se em atitude de oração, que estaria pedindo às forças superiores ali, diante de nós, aquela mulher de extraordinária expressão. Sentia-lhe enlevado a sinceridade profunda, a humildade fiel. A pressa em que por alguns minutos se concentrou saturava-se de sublime poder, porquanto em breve suave luz descia do alto sobre a sua fronte venerável. Gradativamente Cipriana se fazia mais bela. Os raios divinos a fluírem dos mananciais invisíveis envolvendo-a transfiguraram-na toda. Tive a impressão de que a sua organização perispiritual absorvia a claridade maravilhosa, representando-se-lhe No ser. no ser. Escoados alguns momentos, circundava refulgente halo, cuja santidade senti dever respeitar. Dos olhos do tórax, das mãos influíam irradiações de frouxa e suave luz que não me terrificava a retina surpresa. Estava formosa, radiante, qual se fora a materialização da Madonna de Murilo, em milagrosa aparição. Perante a sua personalidade transfigurada, quase me prosternei, tal a comoção daquele minuto inesquecível. Nenhum olhar nos dirigiu, quiçá por humildade, no desejo de ocultar a elevada posição que desfrutava. Estendeu as mãos para os dois desventurados, atingindo-os com o seu amoroso magnetismo, e notei assombrado que o poder daquela mulher sublimada lhe modificava o campo vibratório. A ambos.
lhes modificava o campo vibratório. Sentiram-se ambos desfalecer, oprimidos por uma força que os compelia à quietação. Entreolharam-se com indizível espanto, experimentando o respeito e o temor, presas de comoção irreprimível e desconhecida. Seus olhos espelhavam no silêncio angustiosa perquirição, quando a mensageira, avizinhando-se, os tocou de leve na região visual. Reparei, da minha parte, que ambos registaram abalo mais forte e indisfarçável. Reconhecendo o poder divino de que era dotada a emissária, notei que o enfermo, parcialmente liberto do corpo, e o perseguidor implacável passaram a ver-nos com indescritível assombro. Gritaram violentamente, empolgados pela surpresa. E por julgar cada um de nós o que vê através do prisma de conhecimentos adquiridos, cuidaram fossem visitados pela excelsa Mãe de Jesus. Definiam um ambiente em harmonia com as noções religiosas que o mundo lhes inculcara. Pois claro. Era um milagre para ele. O doente ajoelhou-se de súbito, dominado por incoercível comoção, e desfez-se em copioso pranto. O outro, porém, embora perplexo e abalado, manteve-se ereto, qual se o bendito favor daquela hora lhe fosse a ele mesmo concedido. Mãe dos céus, clamou o companheiro hospitalizado, chorando convulsivamente, como vos dignais de visitar o criminoso que sou eu? Sinto vergonha de mim mesmo, sou imperdoável pecador, abatido pela minha própria miséria. Vossa luz revela-me toda a extensão das trevas em que me debato. Condoei-vos de mim, Senhora. Havia uma sinceridade imensa, aliada a imensa dor, naquelas palavras de angústia e de arrependimento. Soluços sufocantes assomaram-lhe à boca, interrompendo-lhe a tocante súplica. Cipriana acercou-se dele de olhos faiscantes e úmidos. Tentou-se erguê-lo, sem, no entanto, lograr que ele deixasse a postura genuflexa. Certo, a piedosa missionária informara-se de todas as minúcias necessárias ao êxito da sua missão naqueles minutos, porque, enlaçando-o maternalmente, o chamou pelo nome, esclarecendo: Pedro, filho meu, não sou quem julgas. No transporte de viva confiança que te sensibiliza a alma. Sou simplesmente tua irmã na eternidade. Todavia também fui mãe na terra e sei quanto sofres. O interpelado ergueu os olhos súplices, fitando-a através de espesso véu de lágrimas. Embora visivelmente animado pelas declarações ouvidas, manteve-se em posição reverente e humilde. Matei um homem, exclamou desabafando-se. A mensageira afagou-lhe o rosto banhado em pranto e acrescentou: sei disto. Decorridos alguns instantes em que dividia o carinhoso olhar entre o interlocutor e o verdugo, contido pelo respeito a reduzida distância, dirigiu-se ao doente de maneira intencional, de modo a se fazer ouvida pelo companheiro vingador. Porque destruíste, Pedro, a vida do teu irmão? Como te julgaste com forças e direito para quebrar a harmonia divina? Deixando perceber que lhe ouvia os pensamentos mais íntimos, prosseguiu: supunhas fazer justiça pelas próprias mãos, quando só fazias expandir a cólera aniquiladora? Por que razão, meu filho, pretendeste equilibrar a vida, provocando a morte? Como conciliar a justiça com o crime, quando sabemos que o verdadeiro justo é aquele que trabalha e espera no Pai, o supremo doador da vida? Faz muito tempo has perpetrado o homicídio, presumindo liquidar escabroso débito, a jorros de sangue. Eliminaste o corpo de um amigo que se fez incompreensível e duro. Todavia, desde o trágico instante,
ouves a consciência divina a reiterar a velha pergunta: Caim, que fizeste do teu irmão? Tens vivido desarvorado e desditoso, da alma agrilhoada à própria vítima, aprendendo que o mal jamais coadunará com o bem e que a lei cobra dobrados tributos àquele que se antepõe aos seus ditames sábios e soberanos. Destruíste a paz de um companheiro e perdeste a tranquilidade própria. Suprimiste-lhe o veículo físico, mas perambulas algemado ao teu, sentindo qual pesado fardo. Cuidavas ministrar o direito a ti mesmo e entortaste o destino, imprimindo perigosa curva ao teu caminho, que poderia ser retilíneo e iluminado. Temendo a ti próprio, por te sentires delinquente em toda a parte, buscaste refúgio no trabalho atabalhoado e mecanizante. Conseguiste dinheiro que nunca te pacificou o ser. Alcançaste culminante posição social entre os homens, dentro do qual, contudo, te sentes cada vez mais triste e mais desamparado. Como não te ocorreu, Pedro, a oração santificante? Como não te penitenciaste diante da vida, humilhante aos pés da tua vítima, num sincero e real propósito de regeneração? Preferiste a corrida louca, em pós das sensações externas, a fuga para a região do ganho material, a transitória ascensão para posições de domínio enganoso. Aterrorizado, tentaste escapar ao tribunal íntimo, onde o poder espiritual te exprobrava o condenável procedimento. Mas nunca é tarde para levantar o coração e curar a consciência ferida. Exausto de sofrer, cedeste à enfermidade e aproximas-te da loucura. Sim. De alma contundida e corpo em desordem, apelaste para a misericórdia divina. E aqui estamos. Contudo, meu amigo, nossa voz não se ergue para fustigar-te o espírito, já de si mesmo tão castigado e tão infeliz. Vimos ao teu encontro para estimular-te à regeneração. Quem poderá condenar alguém depois da comunhão de vicissitudes na carne? Quem se sentirá suficientemente puro e santificado para atirar a primeira pedra, mesmo depois de haver atravessado a fronteira de cinzas do sepulcro? Quem de nós terá passado incólume nas correntes do pântano? Não, Pedro. O fundamento da obra divina é de amor incomensurável. Encontramo-nos aqui para querer-te bem, intentando alçar-te a consciência aos campos infinitos da vida eterna. Oraste e chamaste-nos, abriste a mente à força regenerativa, e somos teus irmãos. Muitos de nós, em outro tempo, penetramos também o sombrio recôncavo dos vales do assassínio, da injustiça e da morte. Entretanto, estacámos no caminho, renegámos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e, cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Paramos aqui um bocadinho. Lembras-te das tuas próprias necessidades. Olha, Elizabeth, paramos aqui assim um bocadinho, só para falarmos. De facto, esta irmã, o amor que ela sente pelos seus irmãos em humanidade é tão grande que lhe permite identificar-se com eles e perceber o que é que os moveu e perceber todo aquele mecanismo. Ela, quando fala com Pedro, ela está a descrever todo o sentir do Pedro, não é? Portanto, isto só se consegue com uma grande identificação com o outro, com o próximo. E é por isso é que ela sabia amar, ela sabia ir lá, sabia ir ao encontro dos seus temores, dos seus desejos, de tudo aquilo que o levou ao assassínio, não é?
e depois então tenta resgatá-lo, dizendo-lhe que muitos de nós já andamos no crime e que o que importa é dizer não e recomeçar uma nova vida. Pronto. Cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Portanto, ela está a resgatá-lo completamente, não é? Não sei se querem dizer mais alguma coisa sobre este parágrafo que é grande, mas é muito significativo. No fundo, foi aquilo que Jesus disse à adúltera, aquele que nunca pecou, que te atira a primeira pedra, não é, Luísa? Exatamente, eles não estão ali para o atacar e para o acusar, eles estão Claro, ali para o resgatar, não é? O amor é algo que ainda, pelo menos falo por mim, que ainda Ainda não desconhecemos, compreendemos Ainda bem, não sim, sabemos sim, bem o sim, que sim, é. sim, sim, que sim, sim. geralmente, Porque esta irmã que vem em socorro deste Pedro, como é que ela se chama? Agora esqueci-me. Cipriano. Cipriana. Cipriano. Cipriano, Cipriana. É Cipriana, não é? é não É. Cipriano. Ela não é nada ao Pedro, a não ser irmã, como todos nós somos irmãos uns dos outros. Mas é um irmão porque somos filhos do mesmo Deus, não é? É. Que é o único. Aliás, não é o mesmo como se houvesse mais. É o único Deus. Somos filhos de Deus e, portanto, somos irmãos. Mas ela tem um amor tão grande por todas as criaturas que acaba que esse amor permite-lhe entrar dentro do outro e perceber o que é que o levou. E então, sem crítica nenhuma, ela foi descrevendo todos aqueles passos emocionais pelos quais ele passou, não é? Para chegar ao fim, identificar-se totalmente com ele e dizer que todos nós também já cometemos crimes, mas renegamos o crime, ressoldamos com lágrimas os elos partidos pela nossa imprudência e cultivando o perdão e a humildade, aprendemos que só o amor salva e constrói para sempre. Portanto, ela está a regenerá-lo, não é? e para sentir esta empatia que ela sentia pelo outro, pelo sofrimento, pelas A dores humildade. do outro, É é preciso preciso amor, muito amor. muito amor e ter passado também por todas as experiências, não é? Porque Sim, só sim. passando pelas mesmas experiências, penso eu, não sei, é que se consegue compreender o outro, o sofrimento do outro, as lutas Ou do também outro, se pode ter posto no lugar dele, não não é? é? Não concordo, não sei, mas eu acho que é preciso realmente ter na minha ótica, ter Eu acho também, que aqui o que operou esta questão foi o amor que ela sente pelas criaturas, não é? Por A todos. caridade, não é? A caridade sim, mas para é uma sentir esse forma amor é preciso também, Já ter Tem uma que grande aprender. tarimba da vida, sim. exato, é isso que eu digo, percebe? Não O sei, amor não se tem amor porque a gente quer senti-lo. Não, o amor exato, vai-se construindo, não um é? altruísmo muito grande. O amor É. vai-se construindo, portanto, sim, concordo consigo que tem que nós haver às vezes aqui temos flashes de amor, vivência, não é? às vezes temos esses flashes de amor, não é? Temos, Sim, às vezes temos, mas não é permanente, digamos não assim. é de curta duração, sim. Mas Posso continuar a ler? Sim, mas esta irmã já tinha esta conquista feita, não é? Lembra-te das tuas próprias necessidades, interrompe a marcha da aflição, reconsidera a atitude e faz novo compromisso perante a divina justiça. Passada longa pausa, Cipriana abriu os braços maternos e acrescentou: levanta-te e vem a mim, sou tua mãe espiritual, em nome de Deus. O enfermo de olhos brilhantes e lacrimosos ergueu-se qual menino, sensibilizando-nos o coração, e exclamou: merecerei Merecerá. tamanha graça? Como não, filho meu? O Pai não nos responde às súplicas com palavras condenatórias. Acercamo-nos de ti, em nome dele, nosso Supremo Senhor. Ou seja, eles estavam ali em nome de Deus. Portanto, não era por vontade própria, estavam ali em nome de Deus, não é? Deus permitiu.
Assim dizendo, conchegou-o ao coração, mas havia tal meiguice naquele amplexo inesperado que outros circunstantes que não nós diriam presenciar o reencontro de carinhosa mãe com o filho ausente, após longa e cruciante separação. Cá está o poder dela. O infortunado deixou pender a cabeça sobre um dos ombros dela, demonstrando infinita confiança, e murmurou infantilmente: Mãe do céu, ninguém na terra jamais me falou assim. Via-se-lhe o alívio através do semblante feliz. Cipriana animou, bondosa explicou: é imprescindível, aquiete a mente afogueada, depositando nas mãos do Senhor as antigas angústias. A essa altura voltei a cabelar-o, meu olhar comovido, e notei que as lágrimas não brotavam exclusivamente dos meus olhos. O companheiro tinha as abundantes a lhe deslizarem na face calma. Tocado por minha silenciosa indagação, falou-me em voz apenas perceptível: Praza a Deus, André. Possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. Possamos, no futuro, possamos também aprender a amar, adquirindo o poder de transformar os corações. A emissária, que parecia não se dar conta de nossa presença, avançou para o verdugo, sustentando Pedro nos braços, como se lhe fora um filho doente. O perseguidor aguardou-a, ereto e altivo, revelando-se insensível às palavras que nos haviam dominado os corações. A missionária, longe de intimidar-se, aproximou-se, tocando-lhe quase, e falou humilde: Que fazes tu, Camilo, cerrada à comiseração? O algoz, demonstrando incompreensível frieza, retruquiu cruel: Que pode fazer uma vítima como eu, se não odiar sem piedade? Odiar, tornou Cipriana sem se alterar. Sabes o significado de tal atitude? As vítimas inacessíveis ao perdão e ao entendimento soem ultrapassar a dureza e a maldade dos preceitos, provocando horror e compaixão. Quantos se valem desse título para pôr de manifesto as monstruosidades que lhes povoam o ser? Quantos se aproveitam da hora de irreflexão de um amigo ignorante ou infeliz para encetar séculos de perseguição no inferno da ira? A condição de vítima não te confere santidade. Vales-te dela para semear na própria senda ruína e miséria, treva e destroços. Sem dúvida, Pedro feriu-te em momento de insânia perdido, de ilusão, na mocidade turbulenta. No entanto, pai de família que foste, homem refletido e prudente que aparentavas ser, não encontraste no espírito mínima resta de piedade fraternal para desculpá-lo? Há 20 anos instilas em torno de ti peçonha da víbora na postura do famulento chacal. Podendo conquistar a láurea dos vencedores com o Cristo, preferiste o punhal da vingança, ombreando-te com os malfeitores endurecidos. Onde esbarrarás, meu filho, com teus sentimentos desprezíveis? Em que muralha de angústia serás algemado pela justiça de Deus? Paramos aqui um bocadinho, está bem? Uhum. Então, o discurso aqui para com... Como é que se chama o rapaz? Não diz. Diz. Elas tratam pelo nome. Camilo. Portanto, o discurso aqui para com Camilo é um bocadinho diferente. Porquê? Porque ela precisa de lhe tocar na sensibilidade. Camilo não é mais do que nós quando dizemos quem não se sente não é filho de boa gente. Entenderam? É. Portanto, há muitos ditos
que nós interiorizamos e depois achamos que temos todo o direito de ser assim, de ser assado, de agir desta maneira, de agir da outra, mas deixemos-nos desses proformes e passemos a avaliar o que está, qual é os sentimentos que animam os nossos comportamentos. E se não forem bons sentimentos, esqueçamos-nos disso. Façamos esse exercício de pôr de lado, porque este só não se sente quem não é boa gente, isto é tão errado do ponto de vista cristão, não é? É tão errado. Não legitima nada. Pelo contrário, isto não é dar a outra face, como Jesus nos ensinou. Jesus ensinou-nos a dar a outra face, ou seja, pagar o mal com o bem e não responder ao mal com o mal. Isso não. Alguém quer dizer mais alguma coisa? Eu acho que já estamos na hora. Já estamos, sim. Tem toda a razão. Obrigada, Filomena. Vamos ficar aqui. Deixem-me só anotar, senão... No 8. No 8. Sim, mas há muitos 8, eu tenho que escrever mais qualquer coisa. Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas, não é? Uhum. Então, há aqui mais uma coisa que se calhar temos que dizer. Porque é que a Cipriana mudou o seu discurso? Parece-nos que este nosso irmão Camilo está mais perdido nos sentimentos negativos, de baixa densidade, do que o Pedro, não é? O Pedro orou, pediu a Deus que o auxiliasse, encontrava-se mal, ele tinha reconhecimento da sua situação, muito arrependido, pronto. Mas o Camilo Mas está ele é vítima. empedernido na Lisa, vingança, não é? ele está na posição de vítima. Não, e pois, exato, e está empedernido na vingança, no ódio, não é? Dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Camilo vacilava entre a inflexibilidade e a capitulação. Extrema palidez cobria-lhe o rosto, e quando nos pareceu que ia proferir uma resposta a esmo, a missionária dirigiu-se ao meu orientador, pedindo-lhe com humildade: Calderaro, meu amigo, ajude-me a conduzi-los. Sigamos até ao lar de Pedro, onde Camilo atenderá nossos rogos. Vocês recordam-se da situação em que nos encontramos? Temos dois antagonistas, um espírito, o outro encarnado, que se encontram degladiando um com o outro. Calderaro está presente, André Luís também, e entretanto eles não conseguiram intervir porque lhes faltava amor. E acharam que a Cipriana conseguia ter esse amor para intervir. E ela tem estado a falar, ora com Camilo, ora com Pedro, não é? Então vamos lá. O meu companheiro não hesitou, voltando-se para mim, o temperou. A irmã transportará Pedro com os próprios recursos, mas o outro, terrivelmente escravizado aos pensamentos inferiores e às intenções criminosas, é pesado de carregar. Usámo-lo nós nós ambos. É muito interessante esta colocação, não acham? Ele está tão envolto em pensamentos inferiores que se torna pesado. Estamos a falar de um peso específico, não é? E o Pedro é o encarnado, certo? Não, o Pedro é o espírito. É o espírito, ok. Dando-lhes nossos braços,
Calderaro à direita e eu à esquerda, reparei que o paciente não reagia, compreendendo talvez a inanidade de qualquer rebeldia. Deixava-se levar sem protesto. Já não é mal. Colocamo-nos assim em jornada rápida. Em breves minutos penetrávamos confortável residência, onde uma senhora na sala de estar tricotava junto de 2 filhos pequeninos. A conversação doméstica era doce, cristalina. Mamãe, dizia o menorzinho, onde está o nenuco? Voltou Neneco, desculpa. Voltou ao serviço. E Celita, no colégio. E Marquinhos, também. Eu queria todo mundo aqui em casa. Para quê? Indagou a genitora sorrindo. Sabe, mamãe, para rezarmos por papai. A senhora reparou ontem à noite como estava aflito e abatido? A jovem matrona transluziu certa angústia nos olhos, mas objetou em tom firme. Confiemos em Deus, meu filhinho. O médico recomendou-nos tranquilidade. Estou convencida de que a providência nos ouvirá. Lançou um inteligente olhar sobre a criança e acentuou. Vá, distraia-se, Guilherme, vá brincar. O pequeno Guilherme, porém, descansou o braço direito sobre um livro de primeiras letras, cismando como se indiretamente percebesse nossa presença. Enquanto a senhora súbito abandonava o tricô para chorar no quarto à distância. Acompanhávamos a cena, comovidos, quando Cipriana se dirigiu a Camilo desapontado. Continuemos. Efetivamente, nosso amigo subtraiu-te a vida física, noutro tempo, contraindo assim dolorosa dívida. Entretanto, a voz deste menino devotado à prece não te sensibiliza ao espírito endurecido? Este é o lar que o Pedro Criminoso institui para criar o Pedro renovado. Aqui trabalha ele exaustivamente para retificar-se perante a lei. Compreendendo a responsabilidade terrível, assumida com o golpe que te aplicou sem reflexão, meteu ombros a uma atividade desordenada e incessante, derruindo os centros físicos. Antes dos 50 anos, no corpo terrestre, revela evidentes sinais de decrepitude. Decrepitude. Está decrépito, está velho, está... Desmotivado. Não, isto tem a ver com o físico. Ok. Decrepitude. Se cometeu falta grave, tem feito o possível por erguer-se numa vida nobre e útil. Amparou devotada a mulher no Instituto do Casamento, deu refúgio a 5 filhinhos, esforçando-se por norteá-los para o bem através do trabalho honesto e do estudo edificante. Sem dúvida, Pedro cresceu no conceito dos amigos, galgou posição de abastança material. Todavia, sabe agora de experiência própria que o dinheiro não soluciona problemas fundamentais do destino e que o elevado conceito que possamos conseguir dos outros nem sempre corresponde à realidade. Não obstante todas as vantagens conquistadas no âmbito material, tem vivido enfermo, infortunado, aflito. Apesar disto, tem a seu crédito o serviço realizado com boas intenções, o reconhecimento de uma companheira que o nobilita e as preces de 5 filhos agradecidos. Mas foi isso que vimos quando Cipriana falou com Pedro, não é? Que havia arrependimento e havia vontade de retificar o passado, não é? Já o outro amigo, que eu agora não me lembro do nome, Camilo. O Camilo. Já o Camilo não está com vontade de perdoar, não é? Quanto a ti que fizeste, faz precisamente 20 anos que não abrigas outro propósito senão o de extermínio. O desforço detestável tem sido o objeto exclusivo de teus intuitos destruidores. Teu sofrimento agora nasce da volúpia da vingança. Vale a pena ser vítima, receber a palma santificante da dor para descer tanto na escala da vida?
Havia, Esta questão do vitismo, desculpem, desculpa, esta questão do vitimismo tem muito de orgulho, hã? Quando nós nos colocamos na posição da vítima, isto é um ditame de orgulho, não é? E, portanto, este Camilo está aqui muito assoberbado de sentimentos negativos, apesar de ter sido ele o assassinado, não é? Pedro é que assassinou. a benfeitora fez breve pausa, fitou-o compadecidamente e prosseguiu. Contudo, Camilo, nossa palavra enérgica não se faz ouvir neste santuário. A laia de juízo irrecorrível. És, acima de tudo, nosso irmão, credor de nosso afeto, de nossa estima leal. Com o te visitar, nosso objetivo é ajudar-te. Talvez recuses nossa aliança fraterna, mas confiamos em tua regeneração. Também nós, em épocas remotas, demorámos no desfiladeiro fatal a que te conduziste. Passamos longo tempo na atitude da serpa venenosa, concentrada em si mesma, aguardando o ensejo de exterminar ou de ferir. No entanto, o Senhor todo misericordioso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às suas leis sublimes e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Somos todos irmãos suscetíveis das mesmas quedas, filhos do mesmo Pai. Não te falamos, pois, como anjos, senão como seres humanos regenerados em peregrinação aos círculos maiores. Pois. Vamos a ver se lhe tocam. Havia tal inflexão de carinho naquelas ternas e sábias considerações que o perseguidor, dantes frio e impassível, prorrompeu em pranto. Malgrado tal modificação, alçou o indicador na direção de Pedro e exclamou: quero ser bom e todavia sofro. Confrangem-me atrozes padecimentos. Se Deus é compassivo, porque me deixou ao desamparo. Aqueles soluços a explodirem da alma torturada feriam fundo o coração. Como não chorar também? Ali, ante aquela cena simbólica, Camilo e Pedro, entrelaçados no crime e no resgate, não representavam todos nós, os seres humanos falíveis. Cipriana, tolerante e maternal, não personificava a compaixão divina, sempre inclinada a ensinar com o perdão e a corrigir através do amor. Ouvindo as palavras do verdugo a mencionar, observou: em nós, meu amigo, poderá apreender toda a significação do sofrimento. Indagas a razão porque permitiu o Senhor atravessasses tão dura prova? Não será o mesmo que interrogar o oleiro pelos motivos que o compelem a cozer o delicado vaso em calor ardente? Ou inquirir do artista os propósitos que o levam a martelar a pedra bruta para a obra-prima de estatuária? Camilo, a dor expande a vida, o sacrifício liberta. O martírio é problema de origem divina. Tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo resplandecente ou precipitar-se em abismo tenebroso. Porque muitos retiram de sofrimento o óleo da paciência, em que acendem a luz para vencer as próprias trevas, ao passo que outros dele extraem pedras e acúlios de revolta, com que se despenham na sombra dos precipícios. É bem verdade, não é? Cada palavra. Notando que o desventurado chorava amargamente, Cipriana continuou, depois de breve silêncio: chora, desabafa-te. O pranto de compulsão tem miraculoso poder sobre a alma ferida. Calou-se a emissária por minutos. Seus olhos muito lúcidos pareciam agora vaguear em paisagem distante. Recolheu Camilo, quase maquinalmente nos braços,
conservando os contendores conchegados ao peito, qual se lhe fora mãe comum. Transcorrido algum tempo, dirigiu carinhoso olhar ao algoz de Pedro e prosseguiu. Comentas o mal que te feriu, invocas a providência com expressões desrespeitosas. Ó meu filho, cala o dom de falar quando não puderes servir ao bem. Ora, esta é uma frase basilar, não é? Se todos nós seguíssemos por aqui, Éramos muitos. muitas coisas se evitavam, muitos conflitos se evitavam na Terra, não é? Vivi igualmente na terra e não padeci quanto devia, considerado o tesouro da iluminação espiritual que recebi do céu pela dor. Perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos retomou. Meus 2 rapazes foram assassinados numa guerra civil, em nome de princípios legais. Minhas 2 filhas, seduzidas pelo fascínio do prazer e do ouro, escarneceram de minhas esperanças e permanecem na esfera sombria, emaranhadas em perigosas ilusões. O esposo era o único amigo que me restava. Entretanto, quando a lepra acometeu minha carne, abandonou-me também, empolgado por visível horror. Desprezaram todas as afeições, fugiram os favores do mundo. Contudo, enquanto meus membros se desatavam do corpo que se corrompia, quando me achava relegado ao extremo desamparo dos que me eram caros, robustecia-se dentro em mim o cântico da esperança. Minha alma glorificava o Senhor da vida triunfante. Concedera-me Ele um dia todas as graças da saúde e da mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Privou-me dos entes queridos, desfez-me o equilíbrio orgânico, enviou-me a fome e a dor. No entanto, quando a minha solidão se fez amarga e completa, minha fé elevou-se mais clara e mais viva. Que necessitava eu, miserável mulher, se não padecer para santificar a esperança? Que não precisarei ainda para lograr o acesso às fontes superiores. Quem somos nós, se não vaidosos vermes com inteligência mal aplicada, aos quais se tem de 1000 modos manifestado a misericórdia infinita, mas em vão? Deixem-me só interromper. É muito interessante isto, porque quando vemos uma pessoa com um amor superior, como é o caso da Cipriana, muitas vezes nós pensamos que a vida dela foi, digamos, suave, não é? Porque toda ela é suave, o seu amor é tão grande que toda ela é suave, e então pensamos também que a vida dela foi suave. Afinal, não. Ela burilou este amor imenso em muito sofrimento, não é? Estamos aqui a ver uma vida cheia de sofrimento, não é? E aqui também se vê que, quando aqui diz que retornando, portanto, conceder-me Ele um dia todas as graças de saúde e de mocidade, retomando em seguida esses bens que eu guardava por empréstimo. Isto aqui é muito importante, tudo Pois é, é muito. empréstimo de Deus, tudo, Tudo. tudo. E Os nós bens. muitas vezes não damos o devido valor, não é? Não, exatamente. Pensamos que tudo que temos a posse absoluta das coisas e isso não acontece, não é? Não, Pois claro que não. Tal e qual, isto é mesmo muito importante, sim. Até os filhos não são nossos. acho que Pois eu sei. não. E é a dor maior da vida. Já viram o que é estas filhas que enverdaram? Ela é uma mulher tão que sabe tão bem o que é reto e o que é bom, e vê as filhas assim a entrar em caminhos tão difíceis, não é? Exato. E perdeu os 2 filhos mortos na guerra. É muito sofrimento. E depois ela própria a ser acometida por lepra, é muito sofrimento. E perder o companheiro, não é? E agora, numa frase anterior, diz aqui: perdi meus sonhos, meu lar, meu esposo, meus filhos. O Senhor nos deu, o Senhor nos Nos tirou, retomou. E retomou. então,
Pois, E porque então nunca foram delas, pois. eu lembrei-me de Jó, não sei, toda a Sim, gente sim, sim. diz que ele sofreu tudo, perdeu os filhos, perdeu tudo, e ele manteve sempre a confiança em Deus, não é? E ele tem uma frase assim parecida com esta: Deus me deu, Deus me tirou, Sim. Deus me tirou. Não, não são nossos. Como? Não são nossos, não é? Acabamos de ver que não é nada é nosso. Só serve para a gente evoluir. Sim, nós sabemos isso com a cabeça, mas o coração vê as coisas de outra maneira, não é, Elizabeth? É, de vez em quando é. Pois, É algo que temos que nos capacitar, não é? Nada é nosso, nem os filhos. é verdade. E esquecemos, e às vezes, enfim, há esta dependência afetiva, digamos Sim, assim. sim, sim. É um apego, não é? Mas é também interessante que ela começou por dizer que uns colhiam as experiências da vida de uma maneira, outros colhiam de outra. Ela passou por isto tudo e isto serviu para quê? Para aumentar a sua capacidade de amar. Ela é uma vencedora, não é? Ela venceu o mundo também. Mas o apego dos filhos é uma coisa que nos leva ainda muito tempo, Sem dúvida, Lina. E não não é? só, dos afetos em geral, sim. Mas É. vamos começando a tomar consciência, temos que começar a Pois dar nós esses já sabemos passos. que eles não são nossos, pronto, e que lhes demos asas para voar, mas estamos sempre ligados a eles, não é possível desligar, não é? Mas ninguém Completamente. quer que se desligue. O nosso afeto é bom e todo o afeto é bom. Agora, ao ponto de se tornar um apego, isso é que não. Claro, claro. Pronto, é só isso, Lina. Ninguém quer que Certo. deixemos de gostar dos filhos. Deus nos livre. Então andamos aqui a tentar todos afinizar-nos uns com os outros. Não, e também temos as obrigações como pais, ser bons pais e bons avós e por aí fora, não é? Claro. Não é só pôr os filhos no mundo, temos a Ah, responsabilidade, pois não. Se fosse não só é? pôr-nos no mundo era fácil. Era fácil, depois, claro. E como aqui diz mais atrás, que Quer que eu ande para trás, Filomena? sim, pode ser, a certa altura diz que o martírio é problema de origem divina. Não sei se estão a ver. É mais para trás. O parágrafo, quem de nós, meu amigo, é esse parágrafo. É aqui. E então diz assim: o martírio é problema de origem divina, tentando solvê-lo, pode o espírito elevar-se ao píncaro resplandecente ou precipitar-se em abismo Pois. tenebroso. Depende de quê? Do nosso livre-arbítrio. Como é que vamos encarar estas questões, não é? É muito interessante. Nós, na saúde, dizíamos em termos psicológicos: há quem se queixe muito por uma dor de cabeça e quem sofra as consequências de uma doença oncológica sem um queixume. Sim, é verdade. E isto é, cada um vai tecendo a sua realidade, não é? Com o seu livre-arbítrio. Onde é que estávamos? Recordam-se? Mais para baixo. É aqui. Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Foi então a vez de Camilo ajoelhar-se. Do tórax de Cipriana partia radioso feixe de luz que lhe atravessava o coração, qual venábulo de luar cristalino. O infeliz, genuflexo agora, beijava-lhe a destra, num transporte comovente de gratidão, rociando-a de lágrimas. Sim, disse ele chorando, não me falareis desta maneira se me não amasseis. Não são vossas palavras que me convencem, senão o vosso sentimento que me transmuta. Claro, é sincero, não é? Ele percebe que o sentimento é sincero. E como acontecerá? Diga, Filomena. Estava a dizer, portanto, a vibração não engana. Não, a vibração não engana. É verdade isso, sim. Energia. E como acontecerá a Pedro, também gritou.
Mãe do céu, libertai-me de minhas próprias paixões. Desfechai-me as algemas que eu mesmo forjei. Quero fugir de minhas sinistras recordações. Quero partir, esquecer, empenhar-me na luta regeneradora, recomeçando a trabalhar. Que maravilha, não é? Cipriana, São verdadeiras algemas, o sofrimento. Exatamente. Cipriana confiou-nos o doente, cujo veículo denso descansava no hospital próximo, e num triunfante sorriso de ternura materna enlaçou o ex-perseguidor murmurando: abençoado sejas tu, que ouviste o apelo do perdão redentor. Que o Pai te abençoe para sempre. Vamos, a providência oferece trabalho regenerativo a todos nós. Abraçou-se a figura repulsiva do ex-verdugo, aconchegou-o ao coração e aproximou-se de nós, dirigindo-nos a palavra gentilmente. Irmãos, agradeço-lhes o concurso fraterno. Nosso amigo sofredor seguirá em minha companhia. Espero localizá-lo em terreno de atividade restauradora. E antes de despedir-me, notificou ao meu orientador: Irmão Calderaro, aguardo-lhe a colaboração hoje à noite, em favor de Cândida, que deve regressar ao nosso lado amanhã em definitivo. Precisamos salvar-lhe da loucura total a filhinha. Retirou-se a mensageira, conduzindo o transviado, como se lhe fora precioso fardo, enquanto nova luz me dialvava o espírito. O assistente tocou-me o ombro e falou: o coração que ama está cheio de poder renovador. Certa feita disse Jesus que existem demónios somente suscetíveis de regeneração, pelo jejum e pela prece. Às vezes, André, como neste caso, o conhecimento não basta. Há que ser o homem animado da força divina que flui do jejum pela renúncia e da luz da oração que nasce do amor universal. Exatamente. Se nos recordarmos, eles não se atreveram a abordar. Eles observaram, viam o que é que se passava, mas ninguém os abordou. Porquê? Porque eles reconheciam que não tinham amor suficiente para fazer essa abordagem, não é? Então esperaram por Cipriana, e vemos aqui o que é que acontece quando a vibração amorosa é sincera e chega de facto à pessoa que está carente e necessitada de amor, não é? Eu há bocado disse uma incorreção, que eu acho que foi uma incorreção, quando disse que o sofrimento eram algemas. Não, não, a revolta, a rebelião é que se tornam algemas, não é? Sim, O sim. sofrimento acaba por ser Muitas libertador. vezes liberta, sim. Exatamente. Punhamos a reconduzir o enfermo à casa de saúde, quando a dona da casa assomou à sala em traje de sair e disse aos meninos: preparem-se, filhinhos, visitaremos o papai dentro em pouco. Transportámos Pedro ao leito, dispensando-lhe os cuidados possíveis. Ele estava em desdobramento, não é? Em breve despertava a sorrir, melhorado, quase feliz. Chamou a enfermeira, demonstrando novo brilho no olhar. Não sentia mais a dor persistente no peito. Algo, refletia ele, expungira-lhe de negrores a cabeça, como a chuva benéfica lava e clareia um céu de chumbo. Maravilha. Foi um alívio. Céu de chumbo, imagina o peso. Sim. Decorrida uma hora, a esposa e os filhinhos penetravam no aposento, partilhando o bem-estar. Contou-lhes Pedro, chorando de júbilo, que tiveram um sonho iluminativo. Assegurava ter sido visitado pela Mãe Santíssima, que lhe estendera as divinas mãos transbordantes de luz. A esposa, ouvindo, verteu copioso pranto de alegria e de reconhecimento. E Guilherme, o pequenino cheio de fé viva, tomou-a desta paterna, osculando-a com filial afeição e agradecimento a Deus. Sensibilizado, acompanhei a cena íntima em que a família reencontrava a paz e, recordando Cipriana com a sua milagrosa atuação salvadora, compreendi que a mulher, santificada pelo sacrifício
e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Temos aqui um desfecho muito bonito, não é? Querem que eu, querem que eu tire o compartilhamento para podermos falar um pouco? Estamos aqui todos. Eu ia dizer este último parágrafo acerca do sofrimento, santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento. Sim. Santificada. Pois, quando se sabe sofrer, de facto o que acontece é uma iluminação interna, não é? Quando se sabe sofrer, quando não se sabe, entra-se na revolta e cai-se nos tais despenhadeiros, não é isso? E como eu ia, há bocadinho, eu ia acrescentar lá naquele parágrafo que entretanto vimos, porque muitos retiram do sofrimento o óleo da paciência, com que acendem a luz para vencer as próprias trevas. Exatamente. Eu até me lembrei aquela imagem que é muito comum no Evangelho da oliveira, não é? A oliva que é esmagada, macerada, portanto, simbolizando também este sofrimento, não é? E depois o azeite que dá à luz, Exatamente. Que dá à ilumina. luz. Sim, boa comparação, sim. Não é minha, é dos estudiosos do Evangelho que fazem bem. É muito frequente nos Evangelhos esta comparação. Sim. E outra coisa que eu queria dizer também que ficou aqui para trás, acerca do cumprimento das leis de Deus, que isto também, porque isto corresponde à pergunta de 614 do Livro dos Espíritos, em que diz: a lei natural é a lei de Deus, acerca da obediência. Aqui mais atrás falava nisso. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. É muito Então, simples. Não é, 614. O que se deve seja, entender por lei natural. E como os, aqui, e os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou não fazer, e ele só é infeliz porque dela se afasta. Exatamente. porque aqui mais atrás falava um pouco disso, quando dizia, a certa altura, deixa-me ver se eu encontro aqui. Sim, dizia que eu li. Diz aqui, quando diz o Senhor Todo-Poderoso nos ensinou que a verdadeira liberdade é a que nasce da perfeita obediência às As suas suas leis leis. Pois. e que só o amor tem suficiente poder para salvar, elevar e remir. Era simples, não é? Se nós compreendêssemos isto em profundidade, Pois. Estamos a Estamos perto. caminho, estamos a caminho, estamos a tentar entender com estas leituras e estes livros maravilhosos que a espiritualidade maior nos fez chegar, em obediência a Deus, nosso Pai, que tanto nos ama e que sempre nos socorre, e nós estamos a caminho, estamos a tentar. Mas sabemos que a infelicidade é uma consequência de quando nos afastamos da lei de Deus, não é? Pois é, pois é. Ah, Muito bem, meus amigos, ainda temos meia hora de estudo aproximadamente, vamos prosseguir, o que é que me dizem? Claro. Sim. Então, Acho que sim. eu vou buscar o próximo. O próximo capítulo, porque este está acabado. Vamos para o capítulo 6. Luísa, portanto, já agora, desculpa lá, eu queria acrescentar também na questão 921,
Do Livro dos Espíritos? Exatamente, que diz mais ou menos a mesma coisa. É afirmado que o homem, ao praticar a lei de Deus, consegue poupar-se a muitos males e proporcionar a si mesmo a maior felicidade que a sua existência terrena permite. Veja, a maior felicidade. Se nós Sim, interiorizássemos isto, pois não é? claro. É Nove- 921, não é? 921, deixa-me ver que ainda não apanhei. 919, esta é a tal, enorme. Está já na quarta parte, não é? Já, já. É. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas enquanto isso não se verifica, poderá cada um garantir para si uma felicidade relativa? Os espíritos respondem: o homem é geralmente o artesão da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto o comporta a sua existência grosseira. O homem que está bem compenetrado do seu destino futuro não vê na vida corporal senão uma estadia temporária. Para ele é como uma curta paragem numa hospedaria precária. Ele consola-se facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, de uma viagem que deve conduzi-lo a uma posição tanto melhor quanto melhor a tiver preparado antecipadamente. Desde esta vida, somos punidos pela infração às leis da existência corporal, com males que são a consequência desta infração e dos nossos próprios excessos. Se remontarmos gradativamente à origem daquilo a que chamamos de nossas desgraças terrenas, nós as veremos, na grande maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Esse desvio leva-nos a enveredar por um outro mau caminho e, de consequência em consequência, caímos na desgraça. E daqui se compreende como é que aqueles espíritos, às vezes, portanto, já com um certo grau de progresso, apesar de viverem na Terra, com todos os condicionamentos da Terra, são felizes, que eles praticam a lei de Deus, não é? Sim, São Não podemos felizes ser felizes nesta vida. nesta vida, sim.